Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso e-book para identificação de enterobactérias. Esse e-book, como você já deve saber, como você já deve conhecer, ele fala sobre a identificação prática e organizada e ilustrada de algumas das principais enterobactérias. É um livro que eu trago vários conteúdos importantes, como as características morfológicas, as características de identificação macro e microscópica e até também bioquímica. E um e-book com várias dicas de quem está na rotina, viu? Não é qualquer pessoa que vai te dar essas dicas que eu estou te dando aqui, não. São dicas de experiência de muitos anos de rotina que eu estou compartilhando num, digamos que, simples livro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Oliveira e eu sou o teu guia no universo a partir de agora da microbiologia. E é claro que eu sou microbiologista. Então, vambora, que eu vou mostrar para vocês uma tabela que parece muito confusa, tem muita reação, tem muito nome de bactéria, mas é uma tabela que tem total sentido quando você pega a prática da coisa, e é essa experiência e é essas praticidades da rotina do dia a dia que eu quero compartilhar com você. Então vamos para a tela do computador para você entender do que eu estou falando. Essa tabela é importante você imprimir, já digo logo, e aqui tá a minha. Essa tabela aqui, ó, eu imprimi, é a mesma do e-book, eu imprimi e ó, plastifiquei para poder utilizar na bancada quando eu tenho dúvida e passar álcool e não... Ó, tá tudo rabiscado, né? E para ficar tudo bem, se eu passar álcool nela, ela não vai desmanchar. Então façam isso com a tabela de vocês. Imprimam do e-book e faz isso que vai dar muito certo, vai ser muito legal. Bem, que tabela é essa? O que ela significa? Quando a gente vai identificar uma bactéria manualmente, a gente utiliza uma quantidade muito grande de reações bioquímicas porque a gente considera que o metabolismo microbiano é muito diverso. A gente tem só no nosso intestino mais de 1 kg de bactérias. A gente tem mais bactérias no nosso corpo do que células que compõem o nosso corpo. É um metabolismo muito rico e a gente consegue perceber que quando a gente faz testes com essas bactérias, a gente tenta colocar elas em grandes grupos, em grandes estruturas, grandes famílias, grandes organizações para facilitar o entendimento para quem está trabalhando no dia a dia da rotina da bacteriologia. Por quê? Porque a tecnologia mais assertiva seria a biologia molecular, o mal de Toff para identificar. Mas nem sempre a gente tem na nossa rotina essas tecnologias. Então a gente utiliza as tecnologias manuais para facilitar um pouco esse processo, porque a gente vê que são muito frequentes alguns grupos de bactérias. Então, considerando esse perfil epidemiológico da frequência das bactérias, a gente consegue presumir e identificar com muita segurança boa parte delas, ou seja, das mais frequentes. Então, essa tabela que você está vendo aqui é uma tabela adaptada de várias literaturas, até mesmo do Ministério da Saúde, do livro do Kahneman, e é uma tabela que ela é rica em informações. Só para você entender, eu estou falando apenas de caracterização bioquímica das enterobacterales, tá? Estou falando de enterobactérias aqui, das enterobacterales. Eu não estou falando de gram-positivo, por exemplo, nem coco nem bacilo. Estou falando de bacilos gram-negativos, estou falando do grupo, da família, da ordem das enterobactérias. Então, nas colunas nós temos aqui vários meios de cultura, às vezes num único meio de cultura mais de um tipo de reação, como no caso do TSI, no caso do SIM, e outros com uma única reação. E nessa coluna o nome das bactérias. Então aqui eu tenho algumas das principais. Vou pegar aqui o meu pincelzinho, só para facilitar o entendimento. A gente tem aqui ó, vários 3 representantes do gênero Citrobacter, Edwardziella, alguns representantes do gênero Enterobacter, com exceção do Enterobacter aerogenes, que agora chama-se Klebsiella aerogenes. Todos esses outros são frequentes, Escherichia coli, as Shigellas, né, Rafnia, as Klebsiellas, Morganella, alguns proteus frequentes também, Providência também, né, aqui, as Salmonellas, as Serráceas e Yersinia. Então a gente tem a enterocolítica nesse caso, né? A gente tem vários representantes de vários gêneros, é claro que são muito mais do que isso, é muito mais do que isso, mas aqui eu tenho algumas das principais, tá bom? Sobre a mudança da Enterobacter aerogenes para Klebsiella aerogenes, a gente que tem um pouco mais de experiência, a gente tenta agrupar as bactérias em algumas características bioquímicas específicas. Por exemplo, quando eu falo de Klebsiella, eu sempre lembro de produção muito grande de gás ou até mesmo
de uma característica muito importante que é a não motilidade, né? Se eu venho aqui na característica da motilidade, ó, todas as Klebsiellas são imóveis, com exceção da nova Klebsiella, né? Klebsiella aerogenes. Agora nós temos uma Klebsiella móvel, né? Isso aqui atrapalha um pouquinho o nosso raciocínio, mas é só a gente já saber de cara que das principais Klebsiellas de interesse médico ou que aparecem na rotina, a única móvel é a Klebsiella aerogenes, tá? Não é mais Enterobacter aerogenes o nome, é Klebsiella aerogenes, tá bom? Bem, o que significa essa tabela? Essa tabela significa que nós temos várias reações, vários perfis, né, de metabolismo para uma única bactéria e a gente tenta entender quem é aquela bactéria por meio dessas reações. É claro que essas reações isoladas elas não significam nada. De fato, elas não significam. Por que elas não significam nada? Porque se você não tem as características da colônia, o gram, a visualização da macromorfologia da colônia, você não consegue saber se aquilo de fato é um bacilo, se realmente é um gram negativo. Porque se você pega um gram positivo e coloca na série bioquímica e faz alguns desses exames, eles vão dar positivos do mesmo jeito. Se você pega algum bacilo gram positivo e coloca na série bioquímica, ele vai dar algumas reações. Se coloca levedura, dá reação também. Então, assim como você precisa raciocinar para chegar num nome, olhando esse monte de número que parece confuso, mas na verdade não é, quando você coloca mistura de bactérias, também vai dar algum nome. Então você precisa ter certeza de duas coisas. A primeira, a sua cultura é pura e você está falando realmente de uma enterobactéria, porque essas provas são para identificação de enterobactérias. Tudo bem? Então voltando para a nossa tabela. A primeira coisa que você precisa saber, agora que você sabe que aqui você tem o nome das bactérias e aqui você tem as colunas das reações bioquímicas. Professor Marcelo, o que significa esses números? Por que tem umas que tem 78, 89, 0? O que significa isso? Vamos raciocinar assim, ó. Pensa comigo. De todas as Citrobacter freudi, ou Freud, que algumas pessoas chamam, do mundo inteiro, que foram testadas para o citrato, ou seja, de todos os Citrobacter freudi, ou Freud, testados para consumo do citrato, a utilização do citrato como fonte de carbono, 78% delas eram positivas. Quantas eram, Marcelo? Não faço ideia, gente. É um estudo de cepas de vários países diferentes. Então é uma quantidade muito grande, fique tranquilo. É uma quantidade suficiente, confortável, para você ter segurança para identificar por meio disso, dessa tecnologia manual. Fique tranquilo. Mas de todas as que foram testadas, 78%, quase 80% delas eram citrato positivo. Quase 90% produziam gás, quase 78%, quase 80% na verdade eram lactose positivo. Basicamente 90% eram sacarose positivo, apenas 33% eram indol negativo, quase 90% eram móveis. Então, todas essas características são dadas em porcentagem por isso, porque foram testadas várias cepas dessa mesma bactéria ao redor do mundo inteiro e observou-se esse padrão, entende? O que é importante a gente saber? Que números muito baixos são raridade. Por exemplo, esse Citrobacter aqui, ó, apenas 9% das cepas de Citrobacter dessa espécie são sacarose positiva. Então as chances de você estar com essa cepa na mão, quando você testa sacarose, por exemplo, é apenas de 9%, menos de 10%. Então isso é uma situação rara, entende? Quais são os números bons de se considerar como positivo? Números, na minha opinião, acima de 70%. Números acima de 70% são chances maiores. É claro que os 100% são ideais, porque significa assim, olha, nenhuma cepa dessa espécie de Citrobacter era indol negativo. Todas eram indol positivo. Perfeito? Então é assim que a gente interpreta a série bioquímica e é assim que a gente interpreta essa tabela. Quais são os números bons? Tem algumas que não tem números, tá? Ó, não tem teste para elas, ou são zero ou são variáveis. Deixa eu pegar uma variável para você ver aqui, ó. Aqui, ó, variável. Salmonela. Outros tipos de salmonela são malonato variável. O que essa reação aqui significa? Nada. Significa que pode ser positivo, pode ser negativo, então ela não faz sentido.
mas ela tá aqui para a gente poder considerar, tá bom? Ó, o que é importante a gente entender quando a gente traz uma tabela como essa para facilitar? Por que essas reações de fenilalanina estão em amarelinho, né? Porque são poucas as bactérias que são fenilalanina positiva. Ó. Todas essas são negativas. Então, se você tem fenilalanina positiva, pode ter certeza que você está num grupo de 3 bactérias. Ou você tem uma Morganella, ou você tem um Proteus, ou você tem Providência. Providência, Proteus e Morganella. Só são essas 3 possibilidades quando você tem um fenil positivo. Então, eu já coloquei em amarelo aqui por isso, para facilitar o meu entendimento. Se eu tenho um fenil positivo, eu não vou pensar em Klebsiella, Citrobacter, Escherichia coli, não vou pensar em nada disso. Eu vou pensar em Proteus, Providência e Morganella. Isso foi uma coisa que eu inventei? Não. Isso são técnicas que ao longo do tempo a gente vai adquirindo na rotina da microbiologia. Por exemplo, bactérias que produzem muito gás, nós temos poucas opções. Klebsiella é a principal, na minha opinião. Alguns Enterobacter são principais suspeitas. Escherichia coli é muito suspeita. Então, quando eu tenho produção de gás, logo eu penso nisso. Logo eu penso nessas possibilidades. Entende? E é isso. É assim que a gente interpreta essa tabela de reação bioquímica. Tá bom? São em porcentagens. E as melhores tabelas, eu falo muito isso, o Célio, né? O Célio fala muito sobre isso, que a melhor tabela, ela tá em porcentagem. As tabelas que estão apenas em positivo e negativo, elas não dão margem para o microbiologista raciocinar de forma contínua, ou até mesmo de forma... com uma metodologia variável, digamos assim, ou até mesmo tira dele a possibilidade dele pensar, não, a característica da colônia bate, o crescimento bateu, essas provas bateram, então essas provas aqui eu não vou considerar, porque a maioria das provas são favoráveis para a identificação dessa bactéria. Consegue entender isso? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Eu espero que a partir de agora você consiga entender quem é essa tabela e como que ela funciona. E a partir de agora você vai precisar aplicar essa tabela nas nossas outras páginas do e-book. E se você não sabe que e-book é esse que eu estou falando, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você comprar. É um e-book totalmente ilustrado. Eu peguei mais de 70% das minhas fotos mais valiosas e joguei num e-book e coloquei as minhas, digamos que, dicas mais valiosas. Então vale muito a pena você ter esse e-book aí debaixo do braço, igual eu tenho a minha tabela. Essa tabela não sai debaixo do meu braço, não sai da minha mochila, tem pregado na parede do laboratório, porque ela é muito útil para quem está iniciando na microbiologia ou até mesmo para quem já tem experiência, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Marcelo Oliveira e a partir de agora eu vou te guiar no universo da microbiologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!